E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu espero que esteja todo mundo bem nessa loucura da pandemia. Vamos aqui para o nosso sexto vídeo desse bate-papo filosófico. Nos 5 vídeos anteriores, eu busquei apresentar para vocês a importância da filosofia, para que ela serve, como é que a gente se utiliza dela, né? Esse elemento essencial da busca pelo conhecimento. Eu busquei também retratar, apresentar, ainda que rapidamente, os elementos históricos que resultaram no desenvolvimento dos primeiros pensadores, na origem da filosofia, esse rompimento com as antigas explicações mitológicas, baseada na crença de que tudo o que nós fazemos, tudo o que nós vivenciamos é o resultado da vontade dos deuses. E então, portanto, a filosofia desenvolve esse rompimento com esse pensamento, com essa explicação, e vai buscar as conexões, vai buscar as explicações racionais, lógicas, para a nossa existência, para a nossa vida, para a existência do universo, o que é que compõe o universo, quais são os elementos centrais, fundamentais, essenciais da existência da vida e do universo. Então a gente viu lá pensadores que defendiam que o universo é composto essencialmente por água, por fogo, pelos números. Isso tudo está lá nos 5 vídeos anteriores. Hoje, nesse bate-papo aqui, eu insisto nisso. Isso não é uma aula de filosofia. A ideia é ter uma conversa mais solta sobre o desenvolvimento da filosofia. E o que eu pretendo hoje aqui é apresentar para vocês, muito singelamente, muito sinteticamente, muito resumidamente, um elemento que divide a filosofia em 2 campos muito distintos. 2 campos que buscam explicação para a origem, e em função disso, como são campos distintos, tanto a explicação para a origem como também para a solução de um conjunto de problemas que nós vivenciamos acabam tendo também explicações ou propostas diferentes em função de como eles encaram a origem das coisas. Então nós estamos falando aqui, eu estou falando da existência de um campo que é chamado de idealista, os defensores do idealismo, e um campo composto pelos pensadores materialistas. Vocês sabem, já devem ter ouvido isso muitas vezes, o senso comum do povo, como é que as pessoas encaram isso? O que é uma pessoa idealista? Para o povo, de modo geral, idealista é aquela pessoa que tem boas ideias, uma pessoa que tem um pensamento avançado, que se preocupa com a humanidade, que deseja o bem para os outros, né? E materialista é aquele mala, aquele sujeito que só quer acumular bens materiais, carrão, casona, joias, dinheiro no banco, fortuna. Então, é uma pessoa apegada aos bens materiais, enquanto que o idealista ele tem desapego a esses bens materiais e apenas ele desenvolve grandes ideias, boas ideias em defesa da humanidade, etc. Então, é um senso comum, né? Na filosofia não é assim. Na filosofia, idealismo e materialismo têm sentidos muito diferentes deste que o povo e boa parte do povo entende nesses 2 termos. Então vamos lá. Os idealistas, minha gente, eles partem de um pressuposto fundamental. E a partir desse pressuposto fundamental, o idealismo tem outros voos, tem outras maneiras também de interpretar o mundo e a existência das coisas. Qual é o pressuposto fundamental dos idealistas? Ora, antes da existência da matéria, antes da existência do universo, dos planetas, do mundo, da terra, da natureza e da humanidade, antes disso tudo existir, existia e existe uma força etérea, uma força criadora, uma força que produziu a matéria, uma ideia formadora. Então, portanto, uma força primordial, imaterial, que origina a matéria. Se vocês estão acompanhando o raciocínio, este pressuposto de que antes da existência da matéria existia e existe uma ideia criadora, dá base
da sustentação filosófica às chamadas crenças religiosas que trabalham exatamente com esse conceito. Tudo que existe no universo é produto de uma força criadora. Ou, de modo geral, como é que a gente sistematiza, como é que a gente sintetiza isso? A gente chama de Deus, uma força imaterial que originou tudo, o universo, o planeta, a vida, etc. Os idealistas, diferente daqueles daquela mitologia grega, eles não necessariamente defendem que a nossa vida seja determinada por essa força criadora, que as nossas relações sejam a vontade de uma força criadora, mas partem do pressuposto de que toda a matéria existe pela criação desta força criadora. Está dando para acompanhar o raciocínio? Muito bem. Além disso, para os pensadores idealistas, como é que a gente desenvolve as coisas? Então pega aqui essa estante aqui atrás de mim, os livros. Antes deles terem se tornado uma realidade material, palpável, pegável, né? Isto existia na cabeça dos seus criadores. Então um livro, qualquer obra dessa, antes dele ser transformado num texto, antes dele ser transformado numa matéria, numa materialidade, que é o livro, ou mesmo a estante que os abriga, ela existia, o livro, a estante, qualquer coisa, existia na ideia dos seus criadores. Portanto, as pessoas, segundo os pensadores idealistas, quando elas vão desenvolver algo de material, esse material existe em função, primeiro, de existir uma ideia na cabeça das pessoas, um raciocínio, e a partir desta ideia produzida no nosso raciocínio, é que nós materializamos as coisas. Está dando para compreender como é que funciona o pensamento idealista? Uma força criadora que origina toda a matéria existente no universo e, ao mesmo tempo, tudo que a gente produz é o resultado, inicialmente, das ideias que nós temos, e a partir dessas ideias nós materializamos essas ideias na construção das coisas, no desenvolvimento da nossa vida, das nossas relações sociais. Portanto, sempre essa tese de que a materialidade da vida, antes dela existir, ela existe como produto da nossa ideia. Isso é muito importante de entender, porque isso vai, portanto, definindo os campos da filosofia. Alguns pensadores idealistas mais radicais, como por exemplo George Berkeley, que era um bispo lá da Inglaterra, ele raciocinava da seguinte maneira: não existe uma realidade. A realidade, ela é apenas a projeção das nossas ideias, é uma projeção nossa, mental, para aquilo que a gente vivencia. Então eu não vou entrar nesse detalhe, o pensamento do Berkeley é bastante complexo, mas veja até onde vai. Não existe uma realidade. Cada pessoa produz a sua realidade. Cada pessoa produz, portanto, a partir de projeções da sua mente, produz aquilo que a cerca. Então você tem aí um conjunto de pensadores que comungam com esta tese do Berkeley, o idealismo, eu costumo chamar isso de ultra-idealismo, né? Não tem uma realidade material, nós estamos inseridos, na verdade, em projeções mentais de nós próprios em relação à vida. Desses pensadores idealistas do passado, eu queria destacar aqui, são vários pensadores gregos e de outros pensadores da filosofia, eu gostaria de destacar dois em especial, Platão e Aristóteles, que trabalhavam com esse conceito lá na Grécia Antiga da pré-existência das ideias, de um mundo imaterial, de onde nós, inclusive, eles trabalhavam com esse conceito. Um mundo imaterial, um mundo das ideias, aonde nós mergulhávamos, nós tínhamos a necessidade de mergulhar para encontrar as respostas, para buscar as respostas para os problemas da vida. Essas respostas eram encontradas nesse mundo imaterial. Para isso, evidentemente, as pessoas precisavam pensar, refletir e buscar extrair desse mundo das ideias as respostas para os problemas da vida, da nossa materialidade de vida. Então veja sempre esse conceito de a ideia produzindo a existência material. Nos tempos mais recentes, do chamado pensamento moderno, eu queria destacar aqui alguns pensadores muito importantes. Eu já falei aqui do George Berkeley, que eu chamo de ultra-idealista. Nós vamos ter o Immanuel Kant, o Friedrich Hegel,
que é o pai moderno do pensamento dialético. Eu vou chegar no Hegel lá na frente, não se preocupe com isso agora. Então vocês vejam, nós vamos ter o Arthur Schopenhauer, que também é um grande pensador deste campo do idealismo. Então, espero que tenha dado para compreender essa distinção aqui entre os pensadores idealistas, aqueles que trabalham com a ideia de que tudo que nós produzimos é resultado do nosso pensamento. Antes da gente produzir a matéria, ela está sendo processada no nosso cérebro e é a nossa ação inicialmente projetada na nossa cabeça, no nosso pensamento, que a gente transforma em coisas materiais. E o mundo, portanto, também, o universo, como resultado da ação de uma força criadora que existia antes da existência da matéria. Tudo bem? Maravilha. Vamos então para os pensadores materialistas. Bom, aí é o oposto, é basicamente o oposto. Para os pensadores materialistas, o que é que nós temos? Antes da existência da ideia, do pensamento, existe a matéria. A vida, ela só existe em função da existência da matéria. Não há força criadora, não há uma ideia abstrata criadora da matéria antes da existência da matéria. Então, portanto, os pensadores materialistas partem do seguinte raciocínio: o universo e tudo que nele existe, a Terra, a vida, as nossas vidas, a nossa existência, se deve a ações da matéria, a ações e o desenvolvimento da natureza como força material. É a natureza que produz o homem e é a natureza que, ao desenvolver a humanidade, na medida em que nós vamos nos desenvolvendo, é que permite, é que desenvolve. É a partir do desenvolvimento material que nós vamos desenvolver a nossa capacidade de idealização, de desenvolver pensamento, o pensamento abstrato. Então, portanto, é o oposto do pensamento idealista. Repare como esse negócio aqui vai ficando interessante, como esses campos vão se separando até se tornarem retas paralelas, para usar uma expressão lá da Grécia Antiga, né? Um feixe de retas paralelas. Vocês lembram disso quando vocês estudaram. Bom, os materialistas, portanto, negam de modo absoluto a existência de uma força imaterial criadora. Portanto, o materialismo nega a existência de seres sobrenaturais que criaram a vida, negam a existência, inclusive, de Deus. E aí, os materialistas, diferente dos idealistas, eles vão dizer o seguinte: é óbvio que nós temos ideias. Todo mundo pensa, né? O nosso pensamento ele é real. Nós somos pessoas que têm ideias. Mas como é que o materialista encara a produção das nossas ideias? Para os materialistas funciona da seguinte maneira: tudo que a gente pensa, tudo que a gente sente, todo o nosso raciocínio, ele só existe porque nós temos uma vida material. Como assim? Então a fome, o desejo, o ódio, o amor, a produção de livro, a produção de qualquer coisa material, ela existe em função das necessidades que nós desenvolvemos a partir das nossas relações com o mundo material, com uma sociedade material. Essa nossa relação enquanto indivíduos, no contexto social, são essas relações que permitem o desenvolvimento das nossas ideias, das nossas expectativas, das nossas crenças, e é a partir disso que nós produzimos bens materiais, que nós desenvolvemos o conjunto das nossas ações. Então repare, enquanto que os idealistas defendem que tudo que a gente produz primeiro se processa no nosso cérebro, para depois se transformar em coisas materiais, para os materialistas, as nossas ideias elas brotam em função das nossas relações materiais com a natureza, com a sociedade. Essa nossa presença no mundo material, essa nossa interação com a matéria é que vai desenvolver as nossas ideias e a partir disso é que nós materializamos aquilo que a gente precisa, aquilo que a gente faz a partir do pensamento que está originado na nossa relação material. Deu para ficar claro isso? Então, repare o seguinte, os materialistas mais recentes,
eles vão dizer o seguinte: da onde vêm as ideias? Da onde vem o nosso pensamento? Como é que a gente pensa? É algum espírito que habita o nosso corpo? Nós recebemos iluminação, alguma coisa mística? Os materialistas mais modernos, mais recentes, eles vão dizer não. O nosso pensamento, ele é o resultado de um órgão material, altamente sofisticado, altamente organizado, que é o cérebro. O nosso cérebro é que produz o nosso pensamento. E o que nós produzimos no nosso cérebro, para os pensadores materialistas, é o resultado, portanto, da nossa interação com o mundo real, com o mundo material. Então vejam aqui que as explicações são absolutamente distintas. Eu quero encerrar esse nosso bate-papo aqui dando duas dicas para vocês. Eu falei lá atrás de alguns pensadores idealistas, pensadores materialistas importantes. Lá na Grécia Antiga, por exemplo, o Demócrito. O Demócrito era um pensador que raciocinava com base na busca pela matéria para explicar as coisas. Mais recentemente, nós vamos ter o Karl Marx, nós vamos ter o Friedrich Hegel, que vão desenvolver. Nós vamos ter o Karl Marx, o Friedrich Engels, que era o grande parceiro do Marx, que vão desenvolver o chamado materialismo histórico dialético. Então, eu sugiro a vocês que vocês busquem esses pensadores, pesquisem um pouco mais sobre o pensamento idealista, sobre o pensamento materialista, porque a partir daqui, dessa divisão, nós temos explicações distintas para a origem das coisas e nós vamos ter explicações distintas também para nós vamos ter, portanto, respostas diferentes sobre os problemas que nós vivenciamos, como explicar os problemas, como buscar respostas para os problemas que nós vivemos, tá bom? Então fico por aqui hoje, espero ter ajudado nessa compreensão desse debate muito importante da filosofia. Grande abraço para vocês, até uma próxima, tchau, tchau.